meus amigos, começando mais um programa Medicina e Saúde aqui na nossa Rádio Amizade, nos canais digitais da Clínica Intra, Instagram, YouTube e Spotify. Só digitar lá a Clínica Intra nos nossos canais para ter acesso a todo o nosso conteúdo. E hoje, gente, a gente veio até Taquara, a convite de um amigo, de um parceiro profissional, para conhecer as novas instalações da Oncoprev, Clínica de Oncologia. E também aproveitar para conversar um pouquinho sobre o momento atual do tratamento do câncer no Brasil, né? Os avanços, os desafios, as perspectivas do tratamento oncológico no nosso país, né? Com foco aí no acesso, na tecnologia, né? Nas políticas públicas e na inovação. Então, nos recebendo aqui para conversar conosco, comigo e com o Dr. Janot, nós temos o Dr. Henrique Trassel, oncologista clínico e mestre em patologia pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e o diretor clínico, né, técnico, melhor dizendo, né, da Oncoprev, o Centro de Oncologia aqui na cidade de Taquara. Dr. Henrique, primeiro, obrigado por nos receber aqui na clínica. É uma satisfação recebê-los aqui. E te dizer que a clínica, né, a nova clínica, né, não foi inaugurada ainda, já foi. Quando vai ser postado já vai ter sido, provavelmente. Tá linda, então tá de parabéns aí por essa... Casa nova é sempre bom, né? A gente é que agradece a parceria com vocês. Esses anos aqui na região, já estou há 8 anos aí. É uma satisfação poder contar com vocês nessa caminhada e todo mundo crescendo juntos. A Oncoprev junto com a Intra. Que beleza. A casa nova é sempre bom, né? Eu gosto. O cheirinho é bom, pelo menos. Eu não sei se tu sabe, né? Se o pai já te falou, que nós vamos se mudar também daqui a pouco. Daqui a pouco não, daqui um ano e pouco, né, para uma nova sede lá na nossa cidade, né, na cidade de Igrejinha, nova sede matriz, né? Que segue no mesmo local lá em Sapiranga. Estamos nos mudando ali para de frente ao hospital, ali na Edmundo Laufer, em Igrejinha. Até uma parceria nossa com a Construarte, quero deixar um grande abraço para a Construarte nas figuras aí do Gustavo Kuntz, né, que tá tocando a obra, e o Leandro Kuntz, grandes amigos aí. Então nós vamos te convidar também para ir lá conhecer as novas instalações. Com certeza. Cara, quero conversar então, a gente quer conversar contigo, né, para iniciar o nosso papo, um panorama geral, assim. Como é que tu avalia o cenário atual, né, do tratamento de câncer no nosso país, no Brasil? Bom, a gente tem duas grandes perspectivas de como tratar câncer no país, né? A saúde privada, a saúde suplementar e no SUS. Então a gente tem grandes diferenças, mas a gente tem notado avanços em ambas as frentes. Principalmente no que tange a acesso aos pacientes que têm convênios, né? Que as tecnologias estão chegando. Tecnologias, eu digo, em oncologia basicamente tecnologia é remédio. Sim. Né? São remédios novos, tecnologias novas, menos efeitos colaterais. A gente está conseguindo tratar mais gente, a gente está conseguindo curar mais pessoas. Isso é um grande avanço que a gente tem tido. Com todas as ressalvas em relação a toda a parte da ANS que autoriza ou não autoriza chegar a determinadas medicações. E a outra face é o SUS, né? A gente sabe que tem grandes precariedades no sistema, mas a gente está numa região que é muito bem atendida. Tanto no que tange ao acesso, ao tempo de acesso aos serviços, quanto à capacidade de atender esses pacientes. Então, a gente consegue equiparar resultados, eu digo resultados taxa de cura, resposta aos tratamentos, conseguir ver o paciente com frequência adequada no nosso sistema único de saúde aqui da região, que parece ser uma realidade no Rio Grande do Sul, que é bem diferente de outras regiões. As regiões mais abastadas, as regiões com mais dinheiro, conseguem prover melhores tratamentos no SUS, porque daí tem aportes de várias frentes, né? Não só do Ministério da Saúde, mas também como as faculdades, as clínicas que trabalham, são as entidades beneficentes que conseguem injetar dinheiro nesses hospitais. Tanto que o São Paulo, por exemplo, o que se paga por um tratamento de SUS é muito maior do que no resto do Brasil, porque tem o interesse da sociedade, o governo muito rico, de aportar além daquilo que é o mínimo necessário. A nossa região poderia se considerar abastada, de certa forma, também, com o tratamento, né, o acesso. Com certeza. Então, como a gente mora numa região com bastante população, mas que tem muitos serviços de oncologia.
né, eu digo em relação ao SUS. Sim. Em Porto Alegre nós temos 4 serviços do SUS, aqui em Taquara, né, Uhum. apesar de ser uma cidade pequena, é um polo de saúde, Uhum. então desde 2014 tem essa vocação para ser do SUS também, então a gente consegue, tanto que Novo Hamburgo, quando o Centro de Referência de Oncologia de Novo Hamburgo para o SUS fechou, o primeiro lugar que o Estado ofereceu foi para a gente, nós topamos, e a gente consegue atender uma população muito grande, mais de 1 milhão de pessoas, num hospital que está se especializando em câncer, né, junto com a Oncoprev. Então a gente consegue fazer, mesmo em cidades pequenas, um bom serviço. E quais seriam, assim, hoje, os tipos de câncer mais incidente no nosso país, né? Dentro da ginecologia é a mama, não sei se ela também lideraria no âmbito geral. O âmbito geral é sempre pele, câncer de pele. A gente tem 3 tipos de câncer de pele. O câncer de pele, o basocelular, o carcinoma epidermoide, que são os mais comuns. Né? Então esse é disparado no mundo o tipo de câncer mais comum, que são tumores que são pouco agressivos, que a gente opera e resolve a questão do paciente. E tem o terceiro tipo de câncer de pele, que é o melanoma, que esse é bem mais raro, então ele não está nessa lista. Depois do câncer de pele não melanoma, a gente vem em primeiro lugar mama. No geral. No geral. Depois próstata. Daí a gente tem pulmão e câncer de intestino. Então esses são os grandes tumores no país. E na maioria dos países do mundo. Tem algumas diferenças em relação aos países com mais recursos têm menos cânceres relacionados ao HPV, por exemplo. Então nos Estados Unidos, na Europa, a gente vê pouco câncer relacionado ao HPV, como é o câncer de colo de útero, né? Câncer de orofaringe, que é da garganta, que também tem relação com o HPV, câncer do ânus, né? Então tem essas diferenças assim regionais. Então, mas a gente segue o padrão mundial. E houve alguma mudança no nosso perfil epidemiológico nesses últimos anos? Assim? O que a gente tem visto no nosso caso. Aqui no nosso caso, a gente tem visto uma redução, um aumento do câncer de pulmão, principalmente em mulheres, porque as mulheres começaram a fumar mais. Os homens regrediram, então nessa questão da incidência de câncer de pulmão, os homens estão diminuindo a incidência, né, menos casos novos por ano, enquanto as mulheres estão subindo. Mas o câncer de próstata e câncer de mama são os dois sempre lideram, em torno de 70 mil novos casos por ano no país. Né? E o que a gente tem aqui na nossa região, no sul, é que a população que envelhece muito. Né? Então a população que envelhece tem mais risco de ter câncer. Então dessa forma a gente tem mais câncer do que nos outros estados, porque a nossa população é mais idosa. Sim, quanto mais tempo, né? Mais tempo tem chance de ter erro no DNA. E quanto ao diagnóstico, assim, o tratamento, né? Vamos avançar um pouquinho. Quais seriam os principais desafios aí que enfrentados pelos pacientes, tanto na rede pública quanto na rede privada? E a gente vê, as coisas estão mais fáceis hoje em dia. Né? Então, o que significa isso? A gente tem mais acesso a exames. Os exames que antes eram quase... a gente não achava clínicas que tivessem isso, hospitais que tivessem tomografia, ressonância. As coisas estão mais difundidas, isso ajuda muito na questão da gente diagnosticar precocemente para poder instaurar um tratamento mais precocemente também. Então, mas tem as dificuldades de acesso para a população, obviamente, que tem menos recursos, né? Que vai depender de um sistema que tem uma burocracia, que não é ágil. E o tempo? Tem. Essa agilidade? Tem uma lei, né? Tem uma lei de 60 dias, que desde o diagnóstico até começar o tratamento não pode passar 60 dias. Então isso foi uma lei, só que a lei não muda um sistema que está falido. Então existe uma lei viciado. Um sistema viciado. Viciado, vamos lá. Falido não. Forte demais. Viciado nas más práticas. Né? No empecilho, na demora. Isso, na demora. Tem diminuído, mas depende de região para região. Eu posso falar pela nossa região. As coisas são relativamente ágeis. Tanto, se a gente for pensar assim, a saúde pública demora muito. Mas se a gente for pegar no âmbito dos convênios, da saúde complementar, a gente fala, não é muito diferente. Em média, de um paciente que suspeita de uma lesão até conseguir o tratamento, o início do tratamento, leva 25 dias. Quem tem convênio. É bastante tempo. Para quem tem convênio. Para quem tem convênio. Isso aí E o SUS? Não muda muito. Quando cai no sistema de alta complexidade, as coisas são ágeis. O SUS,
A gente tem paciente que chega em consulta na mesma semana que está tratando. Não, mas isso, né, quando a gente encaminha os pacientes para vocês, né, já com o diagnóstico, já... Isso, as coisas são mais rápidas. Muito rápido. Para começar o tratamento, se já tem diagnóstico, a coisa é muito rápida. Muito rápido. Então, tu não percebe que às vezes demora, de certa forma, o diagnóstico, mas não o tratamento? Sim, com certeza. Daí que vem aquela... Vai na atenção primária, claro. E daí vai, encaminha e acha que é uma coisa, não vai, não investiga. A gente vê muitos pacientes que não são nem examinados pelos médicos. Então isso é uma crítica nossa, né? Então a gente tem jogado tudo na mão dos exames, uma coisa que a gente pode fazer no consultório, que é botar a mão no doente. Isso é uma crítica, como esse professor universitário sempre batia nessa tecla. A gente tem que olhar o doente, tem que tocar, tem que sentir. Essa é a meia-culpa que a gente tem que Essa é a fazer. meia-culpa que a gente tem que fazer. A gente está botando muito na mão dos exames, e o nosso exame, que é o mais fácil, o mais barato, não que seja barata a formação, é botar a mão do doente no consultório. A gente resolve muitas das coisas. Tanto que E ouvir ele, né? Ouvir, tocar. 80% das queixas a gente resolve na consulta sem exames. Então, tem que ouvir com mais atenção. E quanto aos avanços terapêuticos, né, Henrique? Assim, quais seriam os principais avanços recentes no tratamento do câncer no país? O que tá na Assim, mídia. no geral, não só no país, né? O que tá na Imunoterapia. Imunoterapia. Tá? Se fosse botar o grande marco que revolucionou a oncologia na última década a imunoterapia. Ela é um pouquinho antes de uma década, então faz quase 15, 20 anos. Mas o que mudou de fato as indicações, mudou o tratamento, é a inclusão de imunoterapia no arsenal de remédios para tratar câncer. O que é imunoterapia? Né? São remédios que fazem com que as nossas células de defesa que estavam dormindo lá, o câncer tem essas capacidades, alguns tipos de câncer têm essa capacidade de fazer as nossas células de defesa ficarem dormentes. E a imunoterapia faz com que essas células que estavam dormindo acordem e vejam o tumor como uma coisa que não pertence àquele local. Né? E com isso a gente tem respostas impressionantes. Tumores que não tinham cura. E agora a gente consegue curar mais de metade dos pacientes. Então as coisas mudaram muito. Imunoterapia é uma delas. Tem outros que são anticorpos conjugados a drogas. O que é isso? A gente desenvolve um anticorpo, que é uma molécula lá, que identifica aquela célula tumoral específica. E dela se cura na célula tumoral, e a célula tumoral engole aquele anticorpo, só que naquele anticorpo tem um remédio, que é um cavalo de Troia. Eu botei para dentro da célula tumoral aquele anticorpo que tem um remédio, que lá dentro da célula se solta e destrói a célula tumoral. Isso também tem revolucionado. Além de outras terapias celulares, a gente coleta células, condiciona elas em laboratório, ensina elas a atacarem aquele tumor e a gente reinfunde no paciente, que é o CAR T-cell. São terapias que estão chegando no Brasil também. Isso está sendo incorporado já na prática clínica? Na prática clínica. Já está? Já está na prática clínica. Isso tudo já está na prática clínica. Então, a gente tem visto cada vez mais centros especializados fazendo isso. E a imunoterapia já... E aqui no Hombreve a gente vai Com conseguir certeza, isso. sim, com Naquelas salinhas lá que a gente... Uma pergunta que está me vindo assim, e no SUS? E no SUS? Como é que a gente tem acesso a essas novas terapias no SUS? Tem algumas dessas drogas que estão previstas e incorporadas ao SUS, que é através da Conitec, que é uma comissão que julga se aquela tecnologia é benéfica ou não ao sistema. Se é custo efetivo, então tem um monte de análise. Isso eu ia te perguntar, mas como tu avalia essa da ANS e da Conitec? Então assim... O papel deles hoje. Então da Conitec é para o SUS, é incorporação de novas tecnologias. Eles fazem uma análise, existe uma consulta pública sobre a relevância disso. Então as pessoas votam, manifestam e vai na reunião da Conitec, que é um colegiado. Eles avaliam, com base em todas as evidências, se aquilo para o sistema vai ser custo efetivo. Nós temos 9 ou 13 remédios que deveriam já estar incorporados há 8 anos, que são remédios de ponta. A Conitec disse, o SUS tem que dar. Só que o SUS até agora não deu. E como é que se resolve isso? Que é um dos grandes problemas da medicina no SUS, é a judicialização. Infelizmente, para os pacientes terem acesso a isso, tem que ser via judicial. Mas tem acesso. Esse seria um entrave burocrático Esse é o burocrático mais problemático. Então, coisas que realmente fazem muita diferença, que foram provadas custo-efetivas,
A gente Que a droga já está no Brasil, já disponível. Isso aí tem esse Só que é muito cara, né? Sim, são caros, mas à medida que o governo começa a comprar a droga, as coisas baixam de preço. Né? Então essa é a dedicação dos políticos a enxergar essas tecnologias que são recomendadas. No momento que eles assumem que tem que ser feita a compra, a gente vai conseguir comprar muito mais barato. E a gente vai conseguir dar para muitas pessoas, que faz diferença na vida das pessoas. E em relação à ANS, então é uma câmara julgadora. Entrou em bula, a maioria dos medicamentos eles são disponibilizados via convênio. Aqueles que são via oral, então comprimidos, alguma terapia-alvo, comprimido, daí já passa por uma outra câmara, que daí periodicamente são incorporados ao rol, se diz, ao rol da ANS, aos medicamentos que são obrigatoriamente devem ser custeados pelos planos de saúde. Isso é um pouquinho mais burocrático. E aí, como é que o novo plano, né, nacional de prevenção do controle do câncer, como tu avalia que ele impacta nesse cenário? Esse plano, então ele é revisado, agora é 2023, 2030. Então ele põe como metas algumas coisas básicas. Nós somos um país pobre. A gente ainda tem pacientes que morrem de cânceres relacionados ao HPV. HPV é um vírus, vocês bem sabem, que é sexualmente transmissível ou também não necessariamente sexualmente transmissível, que gera infecções no colo do útero, no pênis, no ânus e geram cânceres. E câncer de colo de útero, que é uma doença totalmente prevenível, porque existe uma vacina. A gente tem no calendário vacinal do SUS para meninos e meninas a partir dos 9 anos, dos 9 aos 14 anos, receber uma dose contra o HPV. Isso previne 97, 99% das infecções pelo HPV. Isso significa que a gente vai estar, nas próximas gerações, se a gente atingir a meta de pelo menos 90% da população que deve ser vacinada, população-alvo, a gente vai ter, as próximas gerações, a gente vai estar livre de HPV. E daí a gente já encerra com um ciclo de uma doença com difícil tratamento, quando instalada, e que quando já tem metástase, quando já está espalhado, ela é incurável. E infelizmente leva das nossas famílias mulheres jovens, 40, 30 anos. Então assim, a gente perde muito porque a gente não vacina. Então um dos planos do plano nacional é ampliar a vacinação do HPV, implementar serviços de cuidados paliativos. Cuidados paliativos é o cuidado global ao paciente que está sofrendo uma doença que pode levá-lo ao seu fim, né, à morte. Então, a ampliação disso, a gente consegue atender melhor as doenças. Quando a gente tem equipes dedicadas a cuidados paliativos, eles não se preocupam só, eu tenho que prescrever remédio tal, eu tenho que cuidar daquele doente, daquela família. Leva em consideração outras coisas, aspectos sociais, aspectos religiosos, que muitas vezes no consultório a gente não consegue dar. Então, cuidados paliativos é sempre uma equipe, não é um médico. Tem médico, enfermeiro, serviço social, tem um monte de... Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente atende inúmeras pessoas com HPV e as pessoas às vezes questionam a gente se podem fazer vacina depois que a gente trata o HPV, as manifestações dele, o paciente é considerada curada, digamos assim. A fase pré-cancerígena, No NIC. No NIC, as lesões pré-malignas. Está indicado fazer a vacina nessas pessoas? Se a gente for ver, tem a nova vacina, que é a novivalente, né? Que é a Gardasil novivalente, que não está disponível no Sistema Único de Saúde, mas ele tem indicação em bula para quem? Para todas as crianças até os 15 anos, e depois dos 15 anos, em pacientes que são imunocompetentes, eles têm indicação até os 45 anos de idade. Eu indico, nós como serviço indicamos, para todos os pacientes que tiveram contato, tiveram NIC 2, NIC 3, que tiveram, porque reduz a recorrência e reduz o risco de desenvolver o câncer. A gente indica. Daí são 3 doses. Primeira dose, 2 meses depois e 6 meses depois. Isso é muito Então, importante. infelizmente, para esse público, o Sistema Único não oferta. Não oferta. A não ser que seja um paciente imunocomprometido. Que daí é paciente convivendo com HIV, homens que têm parceiros homens. Então tem alguns transplantados. Então todos que são imunocomprometidos também. Quem tem mais risco de desenvolver a doença relacionada ao HPV tem indicação
de fazer a vacina. E a gente tem feito com certa regularidade, porque é caro ainda. É caro ainda. Mas cada vez a gente está ampliando mais as indicações. E aproveitar então essa tua experiência no mundo acadêmico, né? Recentemente eu estive conversando, tá aqui o vídeo, vocês podem ver de novo, lá se não viram, se rever se já viram, com um colega meu, tu conhece, o Dr. Pablo, né, neurologista, e ele coordena o serviço de neurologia ali na área de pesquisa no hospital de clínica, né, de Porto Alegre, e ele estava me falando, até nós vamos conversar sobre isso, a gente não falou especificamente sobre isso, sobre essas terapias novas, alvo, o Brasil está se destacando, né, principalmente o centro ali de Porto Alegre, se destacando nessa pesquisa, né, nessa área, né, de pesquisa e de inovação. Então, o Brasil ele tem se destacado em pesquisas clínicas na área oncológica também. Como é que está essa parte, como é que o Brasil faz parte desse braço? Temos, Porque é importante. importantíssimo. Já vou fazer algumas considerações sobre a velocidade disso. Normalmente, como é que a gente recebe pesquisas novas? Tem nas academias, né, nas universidades que desenvolvem, mas isso, pelo financiamento, né, que normalmente é federal, tem reduzido e tem sido menos desenvolvidas drogas novas no país. Como é que a gente recebe a pesquisa de oncologia no país? Existem centros de pesquisa, inclusive a Oncoprev tem um centro de pesquisa. Tá? A gente recebe de uma farmacêutica que está desenvolvendo um remédio novo e quer provar se aquele remédio funciona ou não. Então a gente recebe esse estudo e testa na nossa população. Tá? Já nas fases finais. Né? Isso, de fase 2. A gente tem estudos, tem 4 fases, né? Fase 1, que é pré-clínico, fase 2, estudo de segurança, que é fase 1, fase 2, a gente expande o uso dos remédios, mas não tem um grupo comparador. Fase 3, a gente compara um grupo que não recebe o remédio e outro que recebe o remédio. E fase 4 mais adiante. Então a gente tem muitos centros, e aqui no estado a gente tem bastante centros, que recebem nessas duas fases, 2 e 3. Muitos e muitos estudos. Isso é bom, porque a gente consegue atender pessoas que não têm acesso, né, ao sistema de saúde privado, a gente consegue atender, isso é importantíssimo. E como a nossa população, 80% depende do SUS ainda, então é muito importante. E o Brasil teria muito mais capacidade de ter mais estudos se não fossem os entraves burocráticos. Sempre eles. Sempre eles. Porque para um estudo chegar no país, ele tem que passar por um monte de coisas. Isso leva 2, 3 anos. E muitos estudos, quando implantaram botaram para entrar no país, quando chega no final do 2º, 3º ano, o estudo já fechou no mundo e daí acaba não abrindo. Já tem outro melhor. Isso aí. Então tem países que são muito bons. Esse seria o maior obstáculo da realização dos ensaios clínicos. É lá em Brasília. É lá em Brasília. Lá em Brasília. Lá em Brasília. Tu vê, né? Então Coincidência. Poderia ter muito mais estudos se não fossem esses entraves. Tu falou um pouquinho já, mas como a indústria farmacêutica e os centros acadêmicos têm, de fato, colaborado nisso, né? Nessa entrada, né? São essenciais, né? Essenciais. Hoje em dia a gente depende da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, como o desenvolvimento de remédios, vem da indústria que tem dinheiro, né? Para desenvolver... A verba. A verba, né? Para desenvolver um remédio, para ter noção, né? Um remédio que chega lá na ponta, foram gastos 900 bilhões de dólares. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Para ter uma droga efetiva, eles precisam de muito dinheiro. Então eles são necessários, porque nenhum governo vai ter verba suficiente para aportar para desenvolver drogas novas. Então, a indústria Tem nem o know-how, né? É. Nem o conhecimento. Tem muita gente que gosta daquela teoria da conspiração, né? Que a indústria farmacêutica tem a cura de tudo, só não revelou ainda. Porque querem desenvolver drogas. Em câncer eles são um pouquinho... Agora, em algumas outras doenças até pode ser verdade, mas em câncer eles são bem mais complexos e eu não acredito nisso. Então, e os centros acadêmicos são importantes porque consegue fazer aquela moderação, né? Uma coisa, então a indústria a gente vê como uma questão mercantilista, que precisa ganhar dinheiro para arcar com os custos. Me lembrei de uma coisa agora, está tão em voga e em moda o uso do Ozempic e do Monjave, e as pessoas se questionam assim, mas por que isso é tão caro assim? Bom, é que a indústria farmacêutica
os países, os investidores botaram muito dinheiro nisso. E agora estão fazendo o retorno deles. Então, aí, por isso que essa medicação não é feita de um dia para o outro. Vamos fazer uma droga para o câncer. Isso não é feito de um dia para o outro. Isso denota um tempo. E esse tempo é um trabalho. Isso denota custos. E daí, além de tudo, de ter todo o custo de desenvolvimento da droga, descobrir a droga, desenvolver a droga, comercializar a droga, depois de um período, perde-se a patente. Então aquele remédio vai ficar disponível para o mundo inteiro. E quem quiser produzir vai poder produzir. Então, pensando nisso, a indústria tem que reverter o custo que teve. Então, em um período de tempo, de 10 anos. Porque depois aquilo lá qualquer um vai poder produzir a droga, porque vai ser aberta a patente. Como eu estava falando da questão acadêmica, científica, as universidades são importantíssimas para fazer uma seleção, porque muitas coisas são relacionadas ao comércio e outras à ciência mesmo. Então, consegue-se fazer com isso na academia, selecionar aquelas coisas que, talvez isso aqui é menos caro, isso aqui é mais baratinho e funciona tão bem quanto. Eu vou testar. Então, tem esse papel. Então, tem alguns governos, principalmente o britânico, eles têm um grupo forte que faz, será que esse remédio, que é tão mais barato, não funciona igual ao que é bem caro? Eles testam isso. Então é importante isso. Eles fazem a balança. Falou agora há pouco, no início da nossa conversa, sobre cuidados paliativos, né? Especificamente no quesito câncer, então, né? Quais seriam, né? Qual a importância desses cuidados paliativos no câncer? Falando especificamente do câncer. Andam juntos. Mesmo que eu tenha uma doença bem inicial, que eu vou ficar curado, na minha perspectiva, muitos pacientes falam, e na perspectiva deles, eu posso morrer daqui. Os cuidados paliativos já estão agindo ali. Então, a gente tem que instituir cuidados paliativos, mesmo os pacientes que não vão falecer disso. E faz toda a diferença na qualidade de vida. Teve um estudo lá de 2012 que mudou a visão de cuidados paliativos. Porque quando a gente ouvia falar de cuidados paliativos, era até um pouco marginalizado. Você não serve. Preconceito. Tá morrendo. Agora joga nos cuidados paliativos. Joga nos cuidados paliativos. Era essa a expressão. Era essa aí. Não tem mais nada o que fazer, vou jogar nos cuidados paliativos, que eu também não me estresso mais, o paciente tem um monte de problema. Mas não, as coisas são diferentes. A gente institui cuidados paliativos já no início. E faz toda a diferença para a família e para o paciente. E esse estudo de 2012, que foi publicado na principal, na New England, no estudo de 2012, que mostrou que fizeram uma comparação, pegavam um grupo de pacientes que tinham diagnóstico de câncer de pulmão com metástase, né? E um entrava no programa de cuidados paliativos, já no diagnóstico, e outro só quando tivesse esgotado todas as linhas de tratamento para o câncer. E mostrou que os pacientes que estavam nos cuidados paliativos desde o início, viveram muito mais, quase um ano a mais. Só por ter participado de um grupo de cuidados paliativos, serem assistidos por cuidados paliativos. Isso aí revolucionou a mentalidade sobre cuidados paliativos. Então a gente precocemente já coloca os pacientes em cuidados paliativos com uma equipe dedicada para isso. Faz toda a diferença. Equipe, tu falou, né? E vou trazer o teu universo acadêmico de novo. Como é que está a formação, né, dos profissionais de saúde para lidar com esse paciente oncológico de uma forma integral hoje em dia? Então, assim, a gente tem A gente está sendo treinado para isso desde o banco lá da faculdade? Como é que está isso? O que está acontecendo? Eu venho de uma faculdade, que é Caxias do Sul, que tinha na sua grade curricular obrigatória uma disciplina de cuidados paliativos. Então, lá no quarto semestre, eu fui exposto a cuidados paliativos, que é uma coisa que hoje em dia não é em todo lugar. Então, é uma cultura que se constrói. As coisas estão vindo da faculdade, com menos força na faculdade do que depois da faculdade, nas residências. Então a gente tem Então, cuidados paliativos basicamente pertenciam à oncologia, antigamente. E agora a geriatria assumiu esses cuidados. Então a gente vê muitos geriatras com formação em cuidados paliativos. A gente vê médicos intensivistas, uma coisa que era impensável, são presidente da Associação Brasileira de Cuidados Paliativos é um intensivista. Então é uma coisa que a gente parece um contrassenso, né? Desmarginalizou, né? Não, tá totalmente... Ótimo. Tá hypado agora, né? Tá na crista da onda. Sabe o que é isso, Júlio?
Hypado lá, tá. Tá na crista da onda. Estudo esse. Não, mas para quem já tem 50 anos como eu, isso é um tempo novo. E fundo de Então, garantia. cuidados paliativos é muito importante. E as perspectivas, né, Henrique, as perspectivas futuras, né? Quais são, na tua ótica, no teu dia a dia, né, no teu acesso, quais seriam as inovações mais promissoras aí para os próximos anos dentro desse universo ambulatório? Bom, obviamente eu vou bater na mesma tecla, mas eu quero também ressaltar outras questões que são referentes a nós mesmos. Porque a gente fala de oncologia, fala de remédio caro. Pra mim, às vezes me olham, eu tenho um cifrão na cara, assim, né? Tipo, eu vou lá naquele médico, tudo é caro, vai ser caro o tratamento é caro, tudo é caro. Mas a gente não olha pro que vem antes. Então, como é que eu previno isso? É barato. Na prevenção, né? É muito mais barato. O que eu posso fazer? Exercício físico. Ter uma vida um pouquinho mais saudável. Mais saudável não é eu vou começar a correr uma maratona agora. Não. Se eu não faço nada hoje, amanhã eu vou caminhar. Então, um dia é melhor que nenhum. 2 dias é melhor que um. Tu falou usar o nosso exemplo lá na nossa clínica. O pré-câncer. Papa Nicolau. Ele é o exemplo mais barato da nossa clínica. E é o que previne não. Você não diz que ele não previne nada. Ele identifica em fases extremamente precoces antes do câncer, por isso que é pré-câncer, né? Uma doença que tu falou agora há pouco que quando ela já está metastasizada, grande, é de difícil controle. Né? Então essas medidas de prevenção são importantíssimas. E até, agora saiu, a gente estava comentando aqui antes, saiu agora no dia 1º um estudo que pegou pacientes que foram tratados de câncer de intestino. Tinham câncer de intestino, foi tirado o câncer de intestino e tinha indicação de fazer quimioterapia depois da cirurgia, para diminuir a chance de voltar. Depois que acabou a quimioterapia desses pacientes, fizeram 2 grupos. É sempre assim, estudo em oncologia, pega 2 grupos e compara. Um grupo, eles disseram, vai lá fazer um exercício físico. Deram uns cartõezinhos, vai lá e segue a vida. E no outro grupo eles pegaram e disseram, vem aqui, eu vou te ensinar a fazer exercício físico durante 3 anos. O final de 8 anos é que 30% a menos de chance da doença voltar. 30% a menos. O que significa isso? Isso é maior benefício do que fazer quimioterapia nesses pacientes. E são medidas muito baratas que a gente está esquecendo porque a gente está engolido por uma indústria que quer vender. Mas a gente não... E daí esses estudos que são muito importantes, às vezes ninguém lê. Porque não dá dinheiro. Não dá retorno. Não dá retorno financeiro. E a gente tem que cuidar disso. Então a gente tem que fazer uma tutoria, fazer uma curadoria de todas as informações científicas. E, olha a diferença que faz. Agora, a partir do dia 1º, eu disse assim, exercício para você é prescrição médica. Assim como é o exercício para muitas outras doenças, né? Para doença coração, para obesidade, diabetes, hipertensão, para fibromialgia, para tudo. Então, não tem... Neurológicas também, tudo. Exercício físico. Então, psiquiátrica, doença psiquiátrica, o exercício vai ajudar em tudo, cara. Porque a gente tem a ideia de que uma pílula pode resolver tudo. A pílula é o nosso corpo ser mexido e a gente se cuidar dele. E o que podia ser feito assim para tornar, né, voltando um pouquinho ao tratamento, né, tornar o tratamento, né, do câncer mais igualitário e eficiente no Brasil? Já pensando em tratamentos, né? Voltando um pouquinho. Essa pergunta é difícil. É a gente olhar com mais atenção para quem mais precisa. Isso é equidade. Equidade é eu dar mais para quem mais precisa e dar menos para quem menos precisa. Então, no sistema de saúde, eu tenho que, aquela população mais vulnerável, eu tenho que olhar com mais atenção. Eu tenho que estar mais em cima. Eu tenho que despender mais recursos para aquelas pessoas. Para que aquelas pessoas tenham menos fatores que vão gerar câncer. E é sempre mais barato a prevenção do que no tratamento. Eu acho que essa é a forma da gente equiparar as diferenças. E para fechar o nosso programa, o papo tá legal, nós falamos até amanhã aqui, né? Gostei, tô gostando. Mas eu falei tanto na minha vida.
Mas eu posso voltar. A gente pode voltar aqui para conversar mais. Eu também nunca falei tanto na minha vida. Henrique, que mensagem, né, tu gostaria de deixar tanto para paciente, tá, que está nos ouvindo, e a gente tem bastante, a gente, né, troca muita figurinha, né, com vocês aqui no Copreg, para os profissionais, mas também principalmente para os gestores, né, que a gente falou muito em gestão, né, da saúde diante desses desafios, né, que tu nos expôs aqui, né, e também sobre os avanços desse tratamento do câncer no país, né? Que mensagem tu deixaria para esses grupos de pessoas, né? Para o paciente, para o profissional e para o gestor, principalmente. Sim. Começar com quem faz mais diferença em tudo é o gestor, né? Responsabilidade com a vida das pessoas. No momento que o gestor olha... Agilidade, né? Agilidade. Organizar o financiamento de tudo. É difícil. Então, país viciado. Então, olhar com atenção para a saúde, para que valorize quem trabalha lá no início da ponta, que são os médicos que estão nas unidades de saúde, os profissionais que estão nas unidades de saúde. Unidade básica, lá no início. Assim como a gente tem que valorizar os professores, né? Os professores que estão ensinando todas as crianças do país são muito mal valorizados. A gente tem que olhar para essas pessoas assim e dar mais atenção, dar mais recursos para essas pessoas. Em relação aos profissionais, a gente tem que voltar para uma medicina de antigamente. Que eu sou relativamente novo, mas eu nunca deixei de examinar um doente. Isso é muito importante. E a gente está se escondendo atrás de exames porque é mais fácil canetear, pedir um exame do que examinar. É mais cômodo. Então, para os profissionais, a gente tem que ter esse olhar de atenção, de ouvir. Né? E para os pacientes, eu acho que tem que reclamar seus direitos. E ter fé de que as coisas vão funcionar também. Né? A gente precisa também um pouco de sorte, mas sempre reclamar seus direitos. E como é que a gente reclama direito? É votando bem. Né? Então, eu acho que é um dos jeitos de cobrar quem está lá nos governando. Mas não desistir nunca. Que papo legal, hein? Que papo, nós vamos voltar. Tá? Nós vamos voltar. Ou vai lá. Mas aí vamos dar um enfoque assim. Eu gosto do enfoque mais assim, psiquiátrico, psicológico disso. Então tem que chamar um psiquiatra junto. Sim, convidamos. Acho que isso é importante. Por exemplo, assim, me deu um link agora. Vocês já me conhecem. Me deu um link assim. Poxa, parece que vocês dois são tão diferentes. Um trata câncer e o outro trata parto, da vida. Quer dizer, um faz nascer e o outro trata câncer, com estigma de morte aí junto. Mas vocês são exatamente iguais. Porque ele faz nascer na primeira vez. E você, se eu posso chamar de você faz nascer a segunda vez. Você dá outra vida. Então é extremamente importante o que tu faz. Não só porque trata arduamente com drogas, com quimioterápicos, mas também com efeitos paliativos. Tu acolhe essa pessoa. Isso para mim sempre foi na minha vida muito importante. As pessoas serem acolhidas. Independente se já está lá na cota de efeito paliativo, como tu falou, ou não. Isso para mim é importante. E um dia nós vamos fazer um programa com o psiquiatra junto. Eu gostei da tua sugestão. Para ele dar essa ênfase para nós, para juntar essas duas coisas que nós estamos conversando hoje, acho que vai ser um programa legal. Tô dentro. Vamos marcar. Vou fazer a pauta, vamos marcar. Vamos lá. Então tá, gente, esse foi o programa dessa semana. Estivemos com o doutor Henrique Trássel, diretor técnico do Oncoprev, aqui no Centro de Oncologia de Taquara. Vamos deixar algumas imagens aqui da clínica nova, que a gente veio conhecer hoje e aproveitou para bater esse papo muito legal, que vai estar disponível nos nossos canais digitais do YouTube, Clínica Intra, nos canais digitais da Clínica Intra, no YouTube, no Spotify
na íntegra, o papo inteiro na íntegra. Tenham todos uma ótima semana, fiquem com Deus, até semana que vem com mais um programa Medicina e Saúde. Tchau!